Bem-vindo, bem-vinda! Está no ar mais uma edição do Capri Run. Estamos chegando com conteúdo relevante, importante, muito bacana sobre saúde, atividade física, qualidade de vida. São os pilares do Capri Run que movimentam o programa todas as semanas. E eu faço um convite a você logo na abertura. Compartilhe, divulgue o conteúdo do Capri Run com seus amigos, com seus familiares. Encaminhe esse programa aí para os seus amigos que estão precisando de um incentivo, de um apoio para começar a correr. E se ele já corre também, ótimo, vai ter informação muito bacana para dar sequência na atividade física que ele se propõe a fazer. Seja a corrida, a caminhada, o triatlon, a natação, a dança, as artes marciais, o que for. O importante é você manter o seu corpo em movimento e principalmente ajudar a divulgar o conteúdo do Capri Run. Os nossos canais digitais estão passando aqui embaixo da sua tela. Você tem aí Capri Run no YouTube, no Spotify, no Instagram. Estão todos aqui os nossos caminhos. E principalmente acione aí os alertas do YouTube para você receber sempre informações relevantes e importantes e quando os novos capítulos entram no ar. Assim você vai ficar sempre bem informado semanalmente com o conteúdo do Capri Run. E o programa de hoje é muito especial, porque eu tenho aqui um convidado que coloca muita gente para se mexer, literalmente. Ele é natural de Piracicaba, interior de São Paulo. Tem 40 anos, é casado e pai de 3 filhos, o Davi, o Arthur e a Laura. É formado em publicidade e propaganda. É o CEO da Chelsea Sports e lidera uma equipe com mais de 40 profissionais dedicados à organização de eventos esportivos, como corridas de rua e triatlon. Desde 2023, é o presidente da Abracel, a Associação Brasileira dos Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor, onde promove a inovação, o profissionalismo e a excelência no setor esportivo. Guilherme Celso, seja bem-vindo, Guilherme. Que bom te receber aqui, Guilherme. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, tenho acompanhado o programa, grandes amigos já passaram por aqui, Sim. Castilho, Hugo, Aval. Estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Que bom, e a gente tem muita coisa para falar aqui, temos bastante coisa relevante, porque um organizador de corrida não costuma falar muito, né? Então, mas tem muita coisa importante para falar. E eu tenho muitos assuntos aqui que eu quero tratar com você no programa de hoje, principalmente, não é? Para a gente abrir aqui a nossa conversa. Há quanto tempo você está no mercado aí como organizador de corrida, que não é fácil, né? Vida dura, né? É vida dura. Na verdade, eu vou corrigir, assim, não é que a vida é dura, né? O nosso trabalho acontece aos finais de semana, né? Então, assim, a gente acaba abdicando o final de semana para fazer talvez um hobby, estar com a família, para estar entregando os eventos para aqueles atletas que confiaram na gente, enfim, que acreditaram naquela proposta. Mas é muito gratificante entender e ver tudo o que está acontecendo hoje no mercado, graças aos organizadores, né? Graças ao nosso trabalho. Faz 15 anos que eu organizo corridas. A Chelsea existe há mais tempo que isso, né? Eu entrei nela há 15 anos, mas quando eu entrei já fazia 15 anos que o Nilton José Cardoso, que é quem começou tudo lá no interior do estado de São Paulo, em Piracicaba, já organizava, né? Então, assim, a empresa já tinha alguns eventos, já vinha ali fazendo as coisas, eu só entrei para contribuir, a gente está agitando o interior. E quando eu digo vida dura, sabe o que é, Guilherme? É a responsabilidade. É isso que eu digo, porque eu não sou organizador de corrida, não quero ser, não tenho, aliás... Mais ou menos. Não, eu não sou, não quero ser, mas eu sei um pouquinho do que é isso. O que vocês passam, né? Porque com a minha Capri Run, no dia 1º de janeiro, é uma dificuldade danada, né? E olha que não é nenhum evento oficial, nada disso, mas eu sei que a responsabilidade de um organizador de corrida aqui, você está lidando com vidas ali, Sim. né? Você está lidando com a entrega de um sonho. A pessoa paga a inscrição e ela quer receber de volta uma experiência. Então você tem muitas coisas envolvidas ali que dão uma responsabilidade enorme para vocês, né? Não, eu costumo falar que a gente tem o tangível e o intangível com os atletas que estão ali naquele final de semana com a gente. O intangível é o que a gente não vê, que ele dedicou aquele final de semana a estar correndo com a gente, ele às vezes se abdicou da família dele ou está levando a família dele inteira para aquela cidade,
fechou hotel, ele suplementou, ele contratou um treinador de corrida para atingir aquele objetivo, enfim, é um sonho dele que está ali, que é esse intangível. E tem o tangível, que é a parte técnica, a parte estrutural que a gente precisa entregar, sempre prevendo a segurança e a qualidade dos materiais ali para que os atletas, não vou falar 100%, mas quase que 100% das corridas de rua acontecem em locais que não foram preparados para receber um evento de corrida de rua. A gente acaba usando a praça para montar uma arena, ou uma área aberta para montar a arena, as ruas se tornam área de competição. Então, assim, tudo ali precisa ser muito bem pensado, estruturado, e a gente tem inúmeras pontas para amarrar, né? Então, esse é o trabalho do organizador. É um trabalho realmente muito importante. E as pessoas têm no imaginário delas, né, que o organizador de corrida ganha muito dinheiro. É milionário, a inscrição custa 10, tem 10 mil pessoas, o cara ganhou 100 mil reais para fazer uma prova. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, Guilherme. Eu sei que a conta muitas vezes não fecha, não bate, não é? Mas para quem acha que simplesmente faz aquela conta de padeiro, né, pega o número de inscritos e multiplica ali pelo valor da inscrição, como é que é o custo de uma corrida, que ele é grande, não é? É gigante, não é? Sim. Às vezes eu falo, tá, Capri? Para quem acha que é fácil, vai lá e faz uma, né? Para sentir como é fácil ganhar dinheiro com a corrida. Sim, a corrida ela é lucrativa, tá? Não, seria hipocrisia falar que não. Mas ao mesmo tempo é igual organizar um show, né? Tudo que tem um risco alto acaba que tem o potencial de trazer um ganho alto. Só que a realidade hoje, né? Estando à frente da Bracell nesses últimos anos, que eu pude conhecer a realidade do Brasil e entender um pouco mais de números, não são todos os organizadores que conseguem viver da corrida ainda. Mas grandes organizadores, aqueles que trabalham direito, aqueles que têm um olhar para qualidade, para segurança, um olhar comercial, conseguem. Mas a lista, né, o checklist financeiro de uma corrida, ele é gigantesco. E como qualquer evento, né, existem, o derivado da palavra eventualidades, né? Então, por mais que você orce tudo, por mais que você cuide de tudo, sempre pode acontecer alguma coisa. Vivemos isso esse final de semana com o tornado, enfim, o alerta que todo mundo recebeu. A maioria dos organizadores que eu conheço que estavam com provas naquele final de semana, todo mundo que decidiu continuar e acreditar que poderia entregar a prova no domingo ou no sábado, acabou investindo em mais estrutura e como montar melhor essa estrutura para conseguir passar pelo furacão. Isso não estava na planilha financeira de ninguém. Então, assim, o evento ele tem algumas variáveis que é muito difícil de cuidar, de antecipar, de prever, exato. Então, assim, ele tem essa particularidade que acaba que muitas vezes fecha no vermelho. Gui, toda a prova fecha no verde, dá certo? Não. É um evento, né? A gente lança ela. Quando lança, 80% das provas já estão colocando dinheiro na frente para que aconteça, então são taxas, são fornecedores, e aí você precisa fazer essa conta virar lá na frente. Hoje a gente está vivendo um boom de organizadores, né? Como a corrida tá em voga, né? Tá em alta, tudo mais, tem muitos empreendedores começando. Mas não é fácil. Não é fácil. Assim, prazeroso. Posso imaginar. Eu imagino só um pedacinho, eu posso imaginar como é. Agora, isso que você falou é importante fazer uma analogia aqui com o futebol, né? Porque no futebol a gente olha assim e vê, o jogador de futebol, o cara é milionário, ganha muito dinheiro, mas 1% dos jogadores ganham muito dinheiro. Os outros 99%, muitos vivem de salário mínimo. Acho que na organização um pouco disso também, você pegar o interiorzão do Brasil, né? É difícil muitas vezes fechar a conta, ganhar dinheiro, né? Tudo bem, nos grandes centros você tem público para grandes corridas, mas muitas vezes no interior a conta não fecha, né? Não, a média Brasil de atletas inscritos nas provas são um pouco mais de 600 inscritos. Média Brasil. Média Brasil. Então, se você pegar o número de provas que tem no Brasil, a média,
dos inscritos, acho que são 640, 650 inscritos, então assim, é um volume baixo, né? Provas igual tem em São Paulo, com 8 mil, com 10 mil, 12 mil, isso é raro de se ter, né? São os outliers, né? Que acaba sendo os pontos fora da curva. Mas o que tem no nosso mercado, que também existe nos outros mercados, vou citar o exemplo do futebol, é que o organizador que está ali, ele é muito apaixonado pelo que faz. Então, ele gosta daquela energia de ver as pessoas cruzando a linha de chegada, de proporcionar isso. E às vezes isso acaba suprindo a questão financeira. Então a gente vê muitos empresários que eles têm outros negócios. A corrida acaba sendo algo que ele faz ali por um prazer, um complemento. Mas o Brasil vem se profissionalizando cada vez mais e tendo grandes empresas, grandes empresários especializados em entregar os eventos. Quantos filiados a Abracel? A gente está com cerca de 100 filiados dentro da Abracel. Que, claro, não são todos do Brasil. O Brasil tem muito mais organizadores do que esses 100 filiados. Né? Exato. Sim, você tem esse número aproximado de quantos organizadores? Eu tenho na ponta da língua do estado de São Paulo, que são mais de 400 organizadores. No estado de São Paulo. Mais de 400? Mais de 400. E por que só 100 na Abracel, Guilherme? Por que eles não se... Por que a categoria não se une na associação? Que, na verdade, assim, as principais provas e organizadores do Brasil estão dentro da Abracel. A gente pode citar a maioria deles. O que acontece é que, como o nosso mercado... ele ainda é um mercado novo, né, de empresários novos, a questão do conhecimento, de entender do associativismo, dessa união, do quanto isso pode potencializar o negócio dele. Existem muitos organizadores de 2, 3 provas por ano, então assim, não é daquilo que ele sobrevive, né, aquilo é um hobby para ele. Mas se você pegar os grandes empresários do Brasil, que realmente fazem a corrida acontecer no Brasil, eles estão dentro da Abracel. Então você pega empresas como Iguana, a Spiridon da Maratona do Rio, a Maratona de Curitiba, Maratona de Fortaleza. Eu citei algumas grandes marcas que fica fácil do público reconhecer. Mas tem empresas de diversos lugares que são bons empresários, que são boas empresas que estão preocupadas com o que estão entregando, estão preocupadas com o que está acontecendo no mercado para estar trazendo novidade, está trazendo qualidade ali para os seus clientes. Então, assim, essa galera está dentro. Gui, quem não está? Às vezes não está no momento ainda, está ali entendendo o que está fazendo e não entendeu o associativismo, ou não sabe ainda. A gente está nesse processo da Abracel. A Abracel é uma entidade nova, né? A gente nasceu em 2020 para ajudar os organizadores a voltarem da pandemia. E desde então a gente vem construindo essa profissionalização do mercado. Então, assim, tem muita gente que não sabe ainda, Capra. Então, assim, essa oportunidade de estar aqui falando no seu programa é coisa que a gente não abre mão de fazer, assim. Então, quando a gente recebe um convite desse, a gente precisa estar lá para falar sobre a Abracel, para falar sobre esse movimento que a gente está fazendo, para trazer outros organizadores, que a gente tem certeza que um organizador, quando ele entra dentro da Abracel, ele se aproxima de outros empresários que vivem e passa pelo que ele passa também, né? Dei o exemplo agora do furacão e tal, a gente trocou muita ideia no nosso grupo com isso acontecer, né? Dentre outras coisas que acontecem no mercado, a gente aprende junto. Ou se alguém erra, aprende com o erro do outro junto. Então, assim, é muito importante. Então, eu acredito que quanto mais o mercado for profissional, mais esses organizadores vão estar junto com a Abracel. Perfeito. Você corre também, Gui? Corro também. Corre, dá as suas corridinhas aí, ou corridonas? Hoje eu estou numa fase do triatlon, né, mas amo correr, sou apaixonado por correr, mas agora eu estou viciado na distância do 70.3. 70.3. E que é fundamental, eu falo sempre isso, né, quer dizer, você tem que estar ali, você tem que ter a experiência, porque que adianta você entregar uma corrida se você não sabe as dores do corredor, o que ele precisa, as necessidades, né? Então é fundamental isso, né? O organizador que corre, que está ali também, é muito importante. Você consegue detectar isso? Você participa de uma prova, fala, opa, isso aqui não está legal, pode melhorar aqui, pode ajustar ali. Consigo, inclusive das provas nossas mesmo que a gente entrega, também gosto de correr elas.
O próprio fenômeno que está acontecendo com o 70.3 do Ironman, eu sei exatamente por que está acontecendo isso, por ter feito o 70.3 do Rio esse ano. Então traz esse conhecimento implícito do que os atletas estão vivendo, o que eles estão querendo, o que eles estão buscando, o que é importante, o que não é tão importante. Eu acho, não que seja essencial correr para se organizar uma prova, eu acho que é melhor que o empresário seja um bom empresário, que tenha qualidades de empresário, que entenda de segurança, que tenha responsabilidade, do que ele seja simplesmente um corredor. Então, assim, eu prefiro escolher uma prova de um empresário do que um ex-atleta, que ainda não é um empresário. Eu sei que o empresário ele olha para um jeito diferente para o evento, com mais responsabilidade. O corredor ele tem muito amor, ele tem muita paixão. Eu acho importante ser um bom empresário e também correr. Sim. E também participar. Não que seja essencial, né? Mas é muito importante. Perfeito. O Gui, o pipoca é o grande inimigo do organizador de corrida de rua? O pipoca é o grande inimigo? Eu não sei se é inimigo a palavra. Só o fato de você estar falando de pipoca, eu já acho super legal. Por quê, Capri? O que a gente entendeu lá dentro? A pessoa que corre de pipoca, não vou falar 100% dela, mas a maioria dela não sabe o que está atrapalhando e que está fazendo de errado. É muito aquele cara, você vai correr, corrida amanhã, eu vou com você. E não tem. Eu tenho um caso que eu vivi de entrar no elevador do meu prédio, meu vizinho falar, viu, nossa, a prova ontem, Gui, tava super legal. Eu falei, pô, que legal, gostou, tem alguma coisa para falar, né? Podia ser melhor dele, não, super legal, e a medalha eu queria ter pego. Eu falei, nossa, o que aconteceu, por que você não pegou? Não, é que eu decidi sexta-feira correr, fui sem inscrição. Na sua prova. E ele falando com uma naturalidade, assim, do tipo... Como se fosse normal, né? Daí eu falei, nossa, não faz isso e tal, expliquei pra ele ficou envergonhado. Mas ele foi sem nenhuma... Ele não sabia que estava fazendo algo de errado. E é isso que eu acredito, né? Quando eu falo de corredor, ou de atleta em si, a imagem que me vem é de pessoa legal. E aquela pessoa que é preocupada com o meio ambiente, a pessoa preocupada com a alimentação. Esse é o perfil do corredor, esse é o perfil do atleta. E a pessoa que está começando, às vezes não entendeu o impacto negativo que traz para uma prova, o quanto feio é você estar lá sem ter pago, né? Acaba que acha que está tudo certo. Tem aquela frase, o pipoca hoje é o corredor de amanhã, né? Eu acho que está muito mais no fato de desconhecer do que eu quero ir lá sem pagar. Eu quero usufruir ali do evento, eu quero estar no meio de 3.000 pessoas que pagaram e eu não paguei ali para usufruir do mesmo serviço que elas pagaram ali. Tá muito mais no desconhecimento. E aí eu sempre trago isso, que isso é culpa do organizador. A gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa provocar mais isso, né? Essa conversa e explicar, que aí vai trazer essa lucidez para todo mundo. Então eu acho que assim, ele não é... Ele pode se tornar um vilão. Ele já foi um vilão, porque antigamente era um número maior, mas desde que... Tinha mais pipoca. Tinha mais, não, hoje é muito pouco. Hoje é muito pouco. A gente faz um counter nas nossas provas, né? Então a gente tem uma pessoa, na hora que a gente tira os pipocas, que fica contando. E a gente vê esse número diminuir. A gente já entregou prova para 4.000 atletas e tinha 20 pipocas. Então assim, são 20 pessoas que eu acredito que não sabiam que não podiam e não era para estar ali. E esse número vem diminuindo, entendeu? Acho que quanto mais a gente fala sobre o assunto, quanto mais traz essa clareza, quanto mais rola essa discussão, menos pessoas vão estar correndo de pipoca. É esperança, não é? Porque uma analogia que eu sempre faço é aquela, né? Você faz uma festa na sua casa, vai para a festa quem está convidado, né? Ali naquele espaço, porque o pipoca usa muito isso. A rua é pública. A rua é pública. Não, naquele momento a rua não é pública. Naquele momento houve um pagamento para que aquela rua fosse fechada para um evento. Alguém pagou para que houvesse ali um evento de corrida de rua.
Então, se está pago, naquele momento, aquele espaço é de quem está pagando para usar. Então, deixa de ser público e passa a ser um espaço privado. Você não pode ir num espaço privado. Se você não pagou, não foi convidado. Você tem duas maneiras de estar ali, ou pagando ou sendo convidado, né, para estar ali. Senão, não tem como, não tem jeito, infelizmente, né? E uma outra questão que os pipocas usam para ir para a prova, quer dizer, a principal questão é o custo, né, o valor da inscrição. Como é que é o valor? Como é que se chega a um valor de inscrição, o Gui? Porque tem prova muito cara e tem prova mais acessível. Tem prova mais acessível. Tem circuito gratuito aqui em São Paulo. Não, São tem Paulo no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, circuito gratuito, que não se paga nada, não é? Mas como é que se chega ao valor de uma prova? Na verdade, assim, quando eu acabo entrando em discussão de preço, de custo, de valor de inscrição, é muito difícil falar sem estar sentado na cadeira de quem está ali por trás daquela prova. Porque tem provas que têm custos estratosféricos. E a busca do organizador é trazer o patrocínio para diminuir esse valor para que tenha um volume maior de pessoas. Quanto maior o volume de pessoas, mais atração tem para os patrocinadores, e é esse ciclo que gira em cima da corrida. Mas tem prova que não consegue deixar de repassar tudo, né? O valor da inscrição, ele é composto, e aí cada empresa tem um jeito de fazer, né? Vou dar o exemplo que acontece dentro da Chelsea. A gente tem uma estrutura fixa lá que tem 40 colaboradores, né, são 260 metros quadrados de escritório, a gente tem um barracão gigantesco, a gente tem a tecnologia do chip, enfim, várias famílias vivendo daquilo. Então não é só o custo do evento que eu tenho o custo para manter o escritório girando, não é o Gui, pessoa física, eu, empresa, que estou fazendo a corrida ali. Então, assim, tem N custos, né, fora o custo Brasil, fora a logística de prova e tudo isso para se colocar e chegar. E todo mundo tem um objetivo de lucro. Tem gente que é uma porcentagem em cima do que é gasto na prova, eu ganho 15, 20, 30, 40% em cima daquilo. Cada um tem uma estratégia diferente. Sim. Hoje, né, a gente é muito privilegiado, agora eu vou falar como corredor, a gente é muito privilegiado no Brasil porque a gente tem vários tipos de provas para todos os bolsos. Inclusive, né, as provas incentivadas via lei federal, que acabam tendo no custo de inscrição de 20, 30 reais. Hoje, a gente tem, a maioria das provas no Brasil tem a questão de parcelamento. A maioria das provas do Brasil, o que eu gosto de falar às vezes quando algum corredor pergunta, eu falo, mas quando que você deixou para fazer a inscrição? 30 dias antes da prova. Amigo, 30 dias antes da prova é a hora que chega que o organizador ele está com o maior custo dele, e isso é repassado mesmo. Ali é a hora da definição de tudo. Exato, né? Não, e assim, tudo vai ficando mais caro próximo à prova, né? Eu vou pedir mais camiseta, é mais caro, medalha é mais caro. Tudo que eu faço com antecedência é mais barato. Então, assim, a sugestão que eu sempre dou para quem está curto de grana, e é a realidade que a gente está vivendo no Brasil hoje, é o planejamento. Vou dar um exemplo. Eu fiz a inscrição da SP-City 2026 no dia da SP-City deste ano. Um ano antes. Um ano antes. Porque eu sei que era o melhor valor. Eu sei. Porque é o valor de lançamento, de pré-venda e tal. Os organizadores se preparam com isso. Para a gente, a pré-venda é muito importante, que chega, às vezes, né? Eu falando para a gente, lá no escritório, a gente perde na pré-venda. Então eu estou vendendo com um custo abaixo do que eu deveria para ter um volume maior de pessoas para eu virar a chave lá na frente, próximo da prova. Então quem faz antes, paga melhor. Paga melhor. Então assim, esse planejamento do corredor em cima do calendário é muito importante. E que todos os organizadores, assim, se entrar na maioria dos grandes organizadores, já estão com 2026 aberto, funcionando. Então assim, precisa aproveitar esse momento. Se deixar para em cima da hora para criar o seu calendário, não vai dar certo. A conta não vai fechar, literalmente, não é? Exato. Ô Gui, você costuma viajar para outros países para correr provas em outros lugares para ter experiência, ver como funciona isso? Você costuma fazer isso? Sim. Até antes da pandemia, 2 vezes por ano a gente ia, não só
eu, mas também pessoas do escritório, para conhecer outras provas e entender o que estava acontecendo. Isso fora, mas eu gosto de falar isso, que para a gente sempre foi uma virada de chave. Eu esperava o Paulo Carelli ir viajar para as majors, enfim, coisa que ele sempre faz, e eu vinha e copiava das provas dele. Exato. Você falava para ele ainda, Carelli, vou aí copiar suas coisas. Não, agora eu falo, antes eu não falava não. Você não falava? Agora eu falo. Aí, Carelli, tinha um infiltrado lá nas suas provas, viu, Carelli? Eu acho que não era só eu, não, um monte de gente. O Carelli é um exemplo de organização para você? É um exemplo de organizador. Para mim é o melhor. Assim, o Carelli é o melhor para você? Exato. A gente se inspira muito na Iguana, a forma com que eles trabalham, a forma com que eles fazem. Inclusive, né, a Bracel tem um programa que é o Bracel Academy, que acontece dentro da SP City. Então, esse ano acho que foram 30 organizadores do Brasil que vieram trabalhar na SP City, entender os bastidores, literalmente a cozinha ali da SP City, para voltar para suas cidades, para voltar para suas provas, para a gente ir disseminando conteúdo, disseminando práticas, boas práticas, e já é o segundo ano que acontece. Legal. Então a gente vê Maratona de Salvador, teve o ano passado, eu não lembro outras também, mas é um pouco do que a Bracel busca proporcionar. Eu tive algumas semanas atrás em Chicago, estava lá junto com a organização de Chicago, não fui para correr, fui para entender os bastidores ali num programa que eles têm de diretor de prova. E essa busca por conhecimento, por entender o que o mercado está fazendo, eu sempre tive. Né? Tá, e qual país você acredita que organiza a melhor corrida hoje, que tem uma melhor entrega para o corredor daquelas que você conhece? O que está fresco para mim é Chicago agora, a SEM, né, que é a organizadora que faz lá assim, trabalho grandioso, né? Quantidade de pessoas correndo 5K no sábado, quantidade de pessoas correndo a maratona, todas os problemas que eles têm que resolver lá, que eu voltei falando para a galera que organiza a prova, falei assim, turma, a gente não sabe o que é problema, assim, a gente não tem que lidar com atentado terrorista, né? Talvez os municípios poderiam nos ajudar mais, as prefeituras, tudo, mas o que eles passam lá de ter que se preocupar com o atentado terrorista e, enfim, é uma coisa que... Muito detalhe ali. Muito detalhe, coisa, né? E que eles fazem com uma maestria muito grande. Então, assim, você vai numa expo, você é revistado, você passa um detector de metal, você vai entrar na arena do evento, você passa por um detector de metal, tem cachorro cheirando as coisas, tal, tem drone voando, tem o centro de controle de operação deles é um monte de TV vendo tudo o que está acontecendo, preocupado com tudo, é IA buscando coisa tal para trazer segurança para 53 mil pessoas que estão ali correndo para dar o seu melhor. Fora a parte técnica da prova, então, que também é impecável, né? Então, assim, eu achei assim fantástico. E aí é uma união da organizadora com o poder público, assim, ímpar, com outros organizadores também das majors, todo mundo lá contribuindo junto para a entrega de Chicago, sabe? Então esse é um negócio que aqui a gente está começando isso, né? A gente já vê organizadores indo em provas para trabalhar junto com outros organizadores para ajudar na entrega, toda essa troca junto acontecendo, mas para mim assim tá muito viva essa questão de Chicago, sabe? Sim. E o poder público ajuda aqui, o organizador de prova? O Gui, tem parcerias boas ou o poder mudou público... muito, sabe? A gente está vendo que o poder público ele se abriu para a corrida. Porque assim, se o poder público ele não ajuda, mas também não atrapalha, já é ótimo. Tá bom, já ótimo, ok, tá né? ótimo. Mas quando ele entra e ele vê, putz, se eu liberar essa marginal, ou se essa avenida aqui a gente poder colocar a corrida, deixar o percurso mais bonito, mais plano, ele entendeu que com isso ele traz mais pessoas. E ele entendeu que trazendo mais pessoas a economia gira mais, o turismo gira mais e tudo melhora para todo mundo. Então assim, hoje tem muitas prefeituras trabalhando lado a lado do organizador para se fazer acontecer. A corrida de rua em específico é um evento desafiador para um poder público executar sozinho. Um campeonato de futebol, basquete, os eventos mais tradicionais que o poder público atua,
já está dentro da grade ali dos professores, é um negócio que flui. É uma coisa mais confinada também. Né? Mas tá ali. Agora, a corrida de rua é uma coisa mais complicada. Então, esse trabalho poder público e privado tem funcionado muito bem. Obviamente, tem prefeituras que ainda estão atrasadas, não estão olhando para isso, mas hoje muitas já estão olhando e estão trabalhando lado a lado dos organizadores para entregar melhores eventos. Então, assim... Me dá um exemplo de uma prefeitura aí que é parceira da corrida de rua, que gosta de ajudar. Eu vou dar exemplo do que eu vivo, tá? Acho que cada organizador possa trazer. Eu tenho um exemplo, Piracicaba. Né, que acho que, se eu não me engano, é a 4ª cidade que mais tem corrida no estado de São Paulo, e a 5ª com mais pessoas correndo. A Secretaria de Trânsito, junto com o secretário de Esportes, a gente pode levar o percurso que for lá. Não vem um não, vem um e se. Ah, tá, Gui, você quer, a gente vai fazer a Maratona de Piracicaba dia 2 e 3 de maio. A gente desenhou um percurso que em aclive, né? Sai do estádio do 15 de Piracicaba, passa dentro da Exalc, desce para a Rua do Porto e fica beirando o rio, porque no interior deixar o percurso plano é um desafio. E foi a maneira que a gente encontrou de deixar ele o mais plano, largando da parte de cima da cidade e descendo. Quando o poder público recebeu aquilo e entendeu o potencial daquilo de gerar turismo para a cidade, de colocar o nome da cidade em destaque, de trazer grandes atletas para a cidade e tudo mais, não é o percurso que a gente desenhou que foi o aprovado, mas eles pegaram aquilo como base e foram construindo junto. A data escolhida, que a prefeitura escolheu, foi no final de semana estratégico para a cidade, não para mim. Não para os atletas, é para a cidade, que está entre 2 grandes eventos, e aquele era o pior final de semana do ano, que não tinha nada acontecendo na cidade, não tinha turista indo para a cidade. Então, assim, ficou entre 2 grandes eventos turísticos e cultural da cidade, que é a Festa das Nações e a Paixão de Cristo, e a maratona entrou no meio, para suprir essa falta que fazia. Então, assim, o olhar do poder público para uma iniciativa privada, que a gente queria fazer a maratona, a gente queria esse percurso e tudo mais, acaba mudando o jogo, quando eles entram junto e colaboram para isso. Sim. Mas a gente vê, né, eu não faço corrida em São Paulo, mas eu já tive reunião aqui com o secretário de São Paulo, e é nítido o quão feliz e orgulhoso eles estão com a quantidade de corridas que está acontecendo na cidade, que está movimentando a cidade. Então, obviamente, eu estou dando bons exemplos, né, mas a gente pode trazer péssimos exemplos de como... Só que, lembrando, né, a gente tem um exemplo no interior de uma cidade em que o prefeito proibiu a realização de uma prova. Que cidade é? Jaú. Só que eu não sei... Ele proibiu a prova de Proibiu uma prova que ia acontecer lá de um supermercado. Mas alegando o quê? Assim, aí que tá o fato de a gente não estar sentado na cadeira para entender. Eu não sei os bastidores, mas eu sei que a prova foi para uma cidade do lado, foi para Barra Bonita. Saiu de Jaú e foi para Barra Bonita. Foi para Barra Bonita. Às vezes pode ter, às vezes não. Existe a chance muito grande do organizador falhar, não ter entregue as documentações. Sim. Enfim, tem isso, do mesmo jeito que a gente tem bons organizadores, tem ruins organizadores. Mas o fato da prova estar prestes a acontecer, ter atletas inscritos, não houver esse diálogo para chegar numa conclusão que não é importante a gente receber a corrida na cidade, vê um pouco assim, putz, tá indo contramão. Hoje tem cidades batendo na porta de organizador, gente, eu quero uma corrida aqui. O que eu preciso fazer para ter uma corrida aqui? Que a corrida, eu tenho falado muito na minha visão, e eu já escutei isso, ela é um dos principais ou maiores programas de saúde pública do Brasil. Que a corrida tem um negócio que poucos eventos têm, poucas áreas têm, onde que uma iniciativa privada, a minha empresa só vai dar certo se eu conseguir convencer as pessoas para fazer uma atividade física. Se eu não botar a gente para correr, eu não vou ter o patrocinador, eu não vou ter o dinheiro da inscrição, eu não vou sobreviver. Então, assim, é uma das poucas iniciativas que eu preciso convencer as pessoas que fazer atividade física é bom. E quanto mais organizadores tem, e essa é a vida de todos os organizadores, do pequenininho para o grandão. Quando ele inventa de fazer uma corrida, ele está dizendo que eu preciso
convidar as pessoas, eu preciso convencer as pessoas a virem correr a minha corrida. E com isso a gente tem uma massificação da mensagem do faça atividade física. Claro. Corra, que é um esporte acessível, um esporte fácil de se fazer. E quanto mais organizadores a gente tiver, mais bons organizadores a gente tiver, mais pessoas a gente vai estar convidando para atividade física. Então, assim, e é nítido. Você pode pegar, se a gente listar cidade que não tem corrida, é uma cidade que não tem um organizador lá. Se a gente pegar cidades, vamos pegar um exemplo de São Paulo, que chega a ter 7 corridas no final de semana, não tem muitos organizadores bons aqui na cidade. Então, quanto mais bons organizadores tiverem na cidade, mais proposta de corrida vai ter. E para isso o poder público precisa ajudar, precisa dar o pontapé, precisa sentar junto com o organizador, enfim, e fazer acontecer junto com a iniciativa privada. Perfeito, é isso mesmo. O olhar do gestor público para o bem-estar da população, o olhar do gestor público para a saúde dessa população, é o que a gente sempre fala, né? Você investir na prevenção custa muito menos do que você tratar da doença, né? Então, a prevenção é a grande questão. E a prevenção aí, no caso da atividade física, aqui a gente está falando de corrida de rua, isso pode ser qualquer atividade física, não é? Qualquer movimento, mas no caso aqui, nosso caso é a corrida de rua, a prevenção aí não é só a questão física também, a questão emocional. Você tem um impacto muito grande, muito positivo nisso. Então, o gestor público precisa abrir os olhos para isso, né? Para oferecer para a população dele, principalmente as cidades com uma população menor, onde a gestão disso é mais fácil, né? Em tese ela é mais fácil, né? Você fazer isso com uma metrópole, uma megalópole como é São Paulo, com 12 milhões de habitantes, é mais complexo. Mas nas pequenas cidades, isso pode ter um impacto muito maior ali na prevenção das doenças e na potencialização da saúde da população. Ô Capri, sabe o que eu gosto de falar? Sempre quando eu estou com o prefeito ou secretários, eu sempre faço essa provocação que um dia escutei e eu falei, achei sensacional. Eu gostaria de ver um dia onde um prefeito mudasse o nome da secretaria. Na Secretaria de Esportes ele colocasse como Secretaria da Saúde. E a Secretaria da Saúde ele colocasse como Secretaria da Doença. É isso. Porque quanto mais ele colocar dinheiro na saúde, que é o esporte, menos ele vai ter que pôr na doença. Exato. Então, existem já hoje, né, eu tenho a oportunidade de trabalhar com vários gestores públicos que já estão com esse viés do que vamos investir no esporte, que a gente vai investir menos ali na doença, na Secretaria de Saúde, vamos virar esse jogo através do esporte, incentivando as crianças. Fui convidado recentemente a assistir uma final de dança de salão, eu tenho falado isso toda semana, eu fiquei abismado, de dança de salão de terceira idade. 1.500 pessoas da terceira idade competindo, dançando. Então, assim, é uma forma de promover saúde para a terceira idade que, aquela galerinha que está ali treinando, que competiu, que agora vai passar a treinar mais e tudo mais, vai se manter ativa, com toda certeza vai usar menos do sistema da saúde. Então, assim, o ponto que você falou é fantástico. Assim, quanto mais investir no esporte, menos vai precisar ali na saúde, na doença. É isso aí. Eu espero que o gestor público brasileiro se conscientize disso. A gente tem um espaço muito grande para crescer nisso aqui ainda no Brasil. Vamos ao Parque Ibirapuera. Nós vamos agora com Alberto Banac, que está lá no parque, como sempre, ao lado de frequentadores do parque, de corredores e caminhantes, de ciclistas, enfim, de gente que se movimenta, porque o Alberto também tem pergunta aqui para o Guilherme Celso, nosso convidado deste episódio do Capri Run. Fala aí, Alberto. Salve, salve, Capri Run no ar mais uma vez. E hoje estou aqui no Ibirapuera com uma pessoa muito especial que o mundo inteiro da corrida conhece. Tião, que é o fotógrafo que fotografou, todo mundo já foi fotografado por ele. Ele corre desde 70 e pouco, é fotógrafo desde 80 e pouco, já cobria todas as corridas de São Paulo antes de existir esse monte de firma. Todo mundo conhecia o Tião. Tião é uma figura do coração. Tião, prazer em receber você aqui. Nós estamos no nosso estúdio hoje, o Guilherme Celso,
Você conhece ele? Conheço o Guilherme, lá de Piracicaba. Exatamente, o Guilherme, que é presidente de uma associação muito importante de corrida, Abracel. O Tião sabe tudo de corrida. Esse é uma enciclopédia. Guilherme, qual a situação mais romântica que aconteceu numa prova que você organizou? Ixi, Guilherme, qual a situação, a cena de amor mais linda, o pedido de casamento, sei lá. E vou complementar. E a situação mais cômica também que teve. É com você, Capriotti, mais uma vez, nós aqui do Ibirapuera, esse parque que tanto amamos. Muito bom, Alberto Bada, Tião, grande Tião, uma das maiores referências da corrida de rua desse país aqui, um fotógrafo brilhante e uma das pessoas que mais conhecem a corrida de rua no Brasil. Grande Tião, muito bom, Alberto, trazendo aqui uma figura espetacular, que, aliás, nós vamos trazer um dia aqui, hein? O Tião vai estar com a gente aqui num dos episódios do Cap Run, porque ele tem muita história e tem muito conhecimento sobre a corrida de rua, sobre o atletismo do Brasil. E aí, ô Gui, o que você fala para o Tião aí de uma história romântica e uma história engraçada da corrida? Primeiro, honrado, Tião, de receber a pergunta de você. A gente se encontra muito nas grandes provas pelo Brasil e um cara fantástico, é uma lenda do nosso esporte, enfim, todos os organizadores são apaixonados pelo Tião, o trabalho que ele faz, enfim, obrigado, Tião, obrigado por você existir, cara. Situação romântica, o que é legal da corrida, e para quem corre sabe disso, quem correu uma vez começa a provocar outras pessoas, e aquele negócio acaba virando a vida da pessoa a corrida, e a gente já teve várias pedidos de casamento. Já viu vários, Já né? vários, já, e a gente... De separação não, né? Separação não. Ele cruzou a linha de chegada, você estava olhando para a moça, você estava olhando para... Você para isso não, né? Nunca. Que bom, ainda bem. Mas a gente já recebeu lá no escritório o atleta falando, olha, eu vou pedir a minha namorada em casamento, posso fazer o negócio e tal, libera uma câmera para entrar, outra pessoa para estourar o negócio e tal. Mas eu acho que a mais romântica assim, que a gente recebeu foi na corrida turística de Piracicaba, que foi um fato inusitado, que a gente não sabia. Um professor de uma cidade vizinha conheceu hoje a mulher dele correndo, e a corrida que eles foram se apaixonando ali foi a corrida turística de Piracicaba, e eles pediram para fazer o booking de casamento na corrida. Então eles chegaram um pouco antes da largada, ela vestida de noiva, ele vestido de noiva ali, para fazer as fotos de casamento. Com o número do peito? Com o número de peito. Bom, ainda não tava de pipoca não, pelo amor de Deus. Não, e isso pra gente é um negócio super legal, mas ao mesmo tempo aumenta a nossa logística de atenção, porque a gente tem que estar com o negócio pronto, o trânsito tem que estar fechado, tem o tempo que eles vão estar lá com o fotógrafo fazendo pra gente liberar as pessoas para entrar pra largada e toda aquela... Tudo cronometrado ali. Tudo. Só que é o sonho deles ali, é a foto que eles, bem provável, tá na casa deles e tudo mais. Então, pra gente foi um momento meio tenso também, porque a gente não podia errar com eles, mas deu tudo certo. Depois eles correram, foram pro banheiro, se trocaram e correram a prova também. Pô, que legal. E te convidaram para o casamento? Não convidou. Ô João, que isso, João? Não convidou o Gui para o casamento depois de toda essa... Legal. O João e a noiva, lembra o nome dela? A noiva, eu não lembro o nome dela. Eu lembro o João, porque ele é dono de uma assessoria ali da região muito grande, legal. Da Bora Lá. Boa. E recentemente ele estava contando, lembrando disso ali dessa comigo. Enfim, e tem uma engraçada também aí pro Tião? Cara, engraçada deve ter um monte, né? Não, tem várias assim, mas eu vou trazer uma no aspecto do organizador, que hoje é engraçada, né? Que a gente... É legal os atletas entenderem que nós, organizadores, a gente pensa do começo ao fim o evento. Mas a gente está lidando com várias coisas ao mesmo tempo, intempéries. O Paulo Carelli me ensinou essa frase, né? O evento ele é feito de pessoas, e as pessoas que conduzem esse evento. Então, se as pessoas que estiverem lá quiserem, o evento que você pensou, Gui, que é A, seja B, a gente já viu isso, da atleta sair correndo, pegar para o lugar errado, vai todo mundo para o lugar errado, as pessoas seguem. Tem um exemplo de uma prova, de uma outra maratona,
que até a gente precisa voltar a fazer ela, a gente não voltou depois da pandemia, de 62 quilômetros, que corre da cidade de São Pedro até a cidade de Brotas, 2 cidades turísticas no interior, 62 quilômetros por terra. E aí é bem parecido com a Bertioga Marezitas, você podia fazer solo, em dupla, quarteto ou sexteto. E ali em determinado, as pessoas chegando, todo mundo feliz e tal, aí começa um burburinho, fulano, minha equipe não chegou, tá desde o ponto tal e tal, a gente começa a ficar assustado, né? E ali 6 pessoas sumiram no percurso. E o percurso extremamente muito sinalizado e tudo mais, a gente começa a ir atrás dessas pessoas e tal, a gente sempre, todo o terreno bem mapeado, a gente encontrou essas 6 pessoas, trouxemos ela para a arena, para nossa infelicidade, eram 6 sexteto. Então você imagina a quantidade de pessoas bravas com a organização, que a gente errou a sinalização e tudo mais. Só que normalmente quando a sinalização está errada, quando isso acontece, não são poucas... Acontece para todo mundo. Acontece, né? Para todo mundo. É. E a gente bota essas pessoas no carro, vamos lá para entender onde vocês erraram, vamos lá no percurso. Não, pô, essa seta não estava aqui e tal, vocês colocaram agora, a gente volta lá, nossa, aquela... nós, da parte do organização, queremos chorar, porque, a gente não quer que isso aconteça, claro. E a gente não entendia o que estava acontecendo. Até que, em determinado momento, chega um senhor e fala, a turma fala às vezes para mim, time, vem aqui. A hora que eu estava passando lá, nesse ponto que vocês estão conversando, aquele auê acontecendo, tinha um tremião. E aí eu vi o tremião parando. O que aconteceu? O tremião, ele parou na frente da seta, essas 6 pessoas que estavam descendo foram pro lado errado. Eles não viram a seta. Quando a gente entendeu aquilo, e aí que eu falo, os atletas são muito legais, virou uma gargalhada ali, aquele negócio. O tremião atrapalhou a gente. E assim, quando a gente faz esse tipo de prova, a gente conversa com tudo o que está acontecendo. E ali tem uma usina muito grande. E a usina passa esse recado para todo mundo. A usina fica orgulhosa do evento passar lá. E o tremião viu que tinha atleta vindo, ele encostou para não fazer poeira para os atletas. E assim, o motorista do caminhão, ele estava todo bonzinho ali, claro, para fazer aquilo acontecer. Não viu a seta ali. Não viu a seta ali e acabou atrapalhando a prova das 6 pessoas. Esses 6 sextetos voltaram no outro ano e foi super legal e tal. Mas é uma história que isso está inerente ali na vida do organizador, claro. E às vezes o atleta ele não entende o que está acontecendo ali, que literalmente fugiu do controle. Não deixa de ser um evento vivo, né? A corrida é um evento literalmente vivo, né? São os participantes ali. E isso, variáveis ali, elas acontecem a todo instante. Muitas, né? Porque é um evento com seres humanos, com gente. E isso pode acontecer mesmo. Por falar em seres humanos, os seres humanos gostam de ser bem tratados e tem problemas. E a gente tem aqui uma missão de trazer esclarecimentos com o Dr. Gustavo Canto, que está sempre com a gente aqui, trazendo informação importante, relevante para a audiência do Cap Run. E hoje ele tem um recado bem importante para a gente aqui. Fala aí, Dr. Gustavo. Olá, Capri, tudo bom? Vai ser um prazer aqui responder essa pergunta que acabou de chegar do nosso colega. O tipo de tênis e o terreno influenciam tanto assim no risco de lesão? Então, a resposta é que sim. Hoje os tênis eles conseguem compensar o tipo de pisada, seja supinada, pronada, devido à alta tecnologia hoje das plataformas dos tênis. Quando a gente fala de terreno, a gente tem que ter bastante atenção na irregularidade. Ou seja, se os terrenos são mais irregulares, a gente precisa ter atenção em tênis com as bases mais largas. Por outro lado, os terrenos mais lisos, mais planos, mais flats, a gente pode desenvolver os tênis de uma base mais estreita, que muitas vezes a gente desenvolve com esses tênis de placa, né? Placa em carbono. Doutor Gustavo, muito bom. Muito obrigado. Mais uma dica importantíssima aí, o doutor Gustavo Canto com a gente. Ô Gui, deixa eu te falar de uma coisa aqui muito importante e que eu tenho a impressão que vai ser cada vez mais debatido, né? Que é a questão da segurança do corredor, da saúde do corredor.
A gente sabe que os eventos médicos numa prova, eles são pequenos, mas eles não podem ser desprezíveis, não é? A gente está lidando ali com vidas humanas. E muitas vezes a gente não quer fazer parte da estatística, a gente não quer ser a estatística de uma prova. A gente sabe que num evento de corrida, a possibilidade de perder a vida é pequena, estatisticamente falando, mas ele existe. E a gente vira e mexe e vê um outro caso aí de pessoas que morrem em corridas de rua. O que é que está sendo feito? O que é que está sendo preparado? Se é que está sendo preparado? Qual é a segurança que os corredores têm de hoje numa corrida de rua, saber que ele vai lá e que se ele tiver um evento, ele vai ter um atendimento adequado e que a vida dele pode ser salva numa eventualidade. Boa, Capri. Esse assunto é muito importante e ele está numa pauta muito grande hoje dentro da CBAT, dentro da Abracel e dentro de um grupo de médicos brilhantes que estão reunidos pensando e discutindo isso. Recentemente teve um falecimento de uma pessoa muito importante para a comunidade aqui em São Paulo, eu não a conhecia, mas discutindo isso no grupo, o Dr. Aézio, que é um cara fantástico, ele trouxe bem essa questão da estatística que você falou. Se a gente for parar para ver, né, a quantidade de pessoas correndo versus os falecimentos que aconteceram, é sim ínfimo esse número, mas para quem é próximo da pessoa, para a família, isso não é um número, né? O Dr. Aézio trouxe isso para a gente e é fantástico. Isso é a vida de uma pessoa que, dependendo das atitudes da organização, da segurança médica, ou até mesmo do corredor, ela poderia ter sido salva. Então essa pauta é muito importante. Primeira coisa, o atleta, o corredor, check-up, tem que fazer, tem que se cuidar. Só antes disso, a gente precisa lembrar que a corrida ela é um evento seguro, né? É importante que as pessoas façam atividade física, não é um motivo para não fazer atividade física, pelo contrário, né? A OMS traz isso, né? Que a gente tem que fazer 30, 40 minutos de atividade, 3 vezes por semana e tal, para a gente se manter ativo e ter mais saúde. Então é muito melhor você estar fazendo atividade física do que não estar. Tá, Gui, eu estou fazendo atividade física. A gente precisa olhar, principalmente quem está há muito tempo parado, como que está funcionando o corpo, como é que está. Porque às vezes para 5K tá tudo certo, mas para uma maratona não tá. Para um 5K 40 minutos tá tudo certo, mas para um 5K a 20 minutos, 25 minutos, não tá. Então o corredor ele precisa ter essa coerência de que ele é uma máquina, ele precisa se cuidar, ele precisa entender como que ele está funcionando. Não adianta apostar todas as fichas na segurança médica da corrida. Ele tem que estar olhando para ele para dentro. 2, o corredor, ele precisa saber aonde ele está indo, que prova que ele está fazendo inscrição. Esses dias eu debati com um influenciador que ele falou, as provas no Brasil estão muito desorganizadas. Eu falei, mas que provas que você está falando? Porque na minha visão é ao contrário, nunca teve tão profissional o nosso mercado. Tem prova ruim? Tem prova ruim. Daí ele vai, mas como que as provas ruins acontecem? Eu falei, acontecem porque os corredores compram. A partir do momento em que o atleta der mais valor para o dinheiro dele e escolher bons organizadores, não qualquer organizadores, vai ter cada vez mais essa divisão, e aquele que organiza ruim, aquele que não põe segurança médica, aquele que não traz uma estrutura boa para o corredor, essa empresa ou vai melhorar ou vai sair do mercado. Então assim, o corredor ele tem esse poder de decisão. Então eu vou me inscrever numa corrida de quem? Quem que organiza? Porque às vezes você vê, tá mudando isso, mas ainda é comum da pessoa se inscrever numa prova e não saber nem quem é o organizador, cara. Não sabe nem se ele já fez prova, não sabe nem se ele tem o permit, não sabe nada, ele simplesmente vai ali no oba-oba. Então ele tá colocando a vida dele em risco. Para o organizador, hoje, né, a gente pode colocar 50 organizadores aqui, Capri, e a gente perguntar para eles qual que é a pior coisa que pode acontecer na sua corrida.
50 vão responder a mesma coisa: alguém falecer na nossa prova. Então a gente vê os organizadores preocupados com isso, com essa parte da segurança médica, e o anexo 3, que está sendo desenhado, em breve aprovado e talvez publicado, vai trazer esse direcionamento, esse discernimento do que talvez seria uma melhor boa prática para o organizador seguir. O que eu acompanho à frente da Bracel hoje, quando acontece esse tipo de eventualidade, esse tipo de fatalidade, é entender quem que estava lá, né? Qual que era a equipe médica que estava lá, o que aconteceu e tudo mais. E eu tenho notado que não foi em provas em que a capacidade médica era ruim. Pelo contrário, a capacidade médica da prova era muito boa. Era muito boa. E realmente aquela pessoa não foi salva porque não deu para ser salva, assim, mas a equipe médica era muito boa. Na cidade de São Paulo em específico tem um regramento que é muito bom em parte de segurança médica, diferente de alguns lugares do Brasil, mas essa preocupação dos organizadores com a segurança médica do evento, ela é viva. Mas, por exemplo, Gui, quando um organizador coloca uma corrida na rua, ele é obrigado a ter uma ambulância, né? É obrigado a ter uma ambulância, né? Essa pergunta é muito boa, Capri, porque... Só vou completar e você vai completar também. Ele é obrigado a ter uma ambulância com que tipo de profissional dentro da ambulância? Com que tipo de equipamento dentro da ambulância? Ou ele não é obrigado a conferir o profissional que está ali dentro e o tipo de equipamento que tem a ambulância? Ou seja, uma ambulância comum e uma ambulância UTI, por exemplo. Hoje, né, a gente vai apresentar esse número em janeiro de 2026, né, o número que eu vou falar agora é de 23 para 24. 60% das provas do Brasil não tem permit. Permit, para quem não sabe, é a homologação com a federação local ou com a confederação. Então, toda a corrida que acontece no Brasil deveria ter esse permit. Quando eu, organizador, emito permit, vou falar do permit bronze, que é o permit que a gente emite com a federação estadual, com a federação do estado de São Paulo, eu tenho 52 requisitos que eu tenho que cumprir. E nesses 52 requisitos tem a parte médica lá, a qual eu sou obrigado a cumprir. Tem locais em que a cidade tem um regramento diferente. E, via de regra, é um regramento a mais do que esse do permit, que é o caso da cidade de São Paulo. Pelo permit, eu tenho que colocar uma ambulância UTI com médico e uma ambulância básica de remoção, a gente costuma falar e tudo, mas é uma ambulância que não tem o suporte da vida do DEA, do desfibrilador e assim por diante. Isso que é o pedido hoje, e é isso que a gente está discutindo no anexo 3, o como que a gente traz mais insumo para o organizador. Obviamente, você pega uma prova, né? Eu fiz a corrida do 15, uma prova para 5 mil pessoas, não eram 2 ambulâncias. A gente tinha 4 ambulâncias, 3 motolâncias, o posto médico e assim por diante. O organizador, ele vai em cima do que ele já viveu, em cima do que o mercado está fazendo, nas conversas com os outros organizadores, investindo na segurança médica e também cada um entendendo o seu percurso, né? Porque dependendo do percurso, se acontecer alguma coisa no ponto A do ponto B, a ambulância não vai conseguir chegar. Não vai chegar. Por isso tem a motolância, que a motolância, ela tá mais viva ali dentro, né? Mas a motolância normalmente é conduzida por um enfermeiro. Isso, exato. Um enfermeiro que tem conhecimento de ressuscitação, por exemplo. Exato. Que sabe fazer as manobras de ressuscitação. Exato. No nosso caso, utilização do desfibrilador também. No nosso caso, ele tem um DEA na mochila ali para acompanhar ele. A moto, ela tende a ser mais rápida, mas os pontos de ambulância, a gente costuma pensar... essa ambulância vai atender esse trecho, aquela vai atender aquele trecho e assim por diante. Se alguma coisa acontecer aqui, é daqui, essa que vai, assim por diante. Você acha que os corredores deveriam ser submetidos a treinamento para ressuscitar, ajudar a entender e ter noções básicas de primeiros socorros para ajudar em eventualidades numa prova? Agora eu vou parafrasear outro grande médico que a gente tem junto no grupo, que é o Dr. Matheus.
ele trouxe um exemplo da UEFA Championship, que eles fizeram um treinamento com os torcedores sobre exatamente o que você está falando. Eu acho fantástico. Eu acho que quanto mais a gente disseminar essa cultura, né, das pessoas entenderem, melhor vai ser. A gente vê muitos casos hoje de o atleta caiu, né, tá passando. Você vê os próprios atletas são os primeiros a chegar ali e ajudar até a ambulância, ou a motolância, o enfermeiro a chegar ali para tá trabalhando junto. Eu acho sensacional. E a gente precisa entender aí também, não é, Gui, que é o custo, né? O custo disso é elevado. Uma ambulância simples tem um custo, uma motolância tem um custo, uma ambulância UTI com um médico tem um outro custo. Isso é tudo que o organizador abraça. E que está embutido naquilo que a gente falou no início, que é o custo do organizador, né? Esse é um custo pesado, né? Exato. É um custo necessário. Mas necessário, pesado, mas muito necessário, né? Eu tive a oportunidade de estar na Maratona do Rio, e pela Bracel, e a gente teve um grupo de trabalho que foi conhecer a área médica da Maratona do Rio. Que é fantástica. É um hospital. É um hospital. Eu estive lá, eu conheci lá. É espetacular. É espetacular. Assim, é algo fantástico que eles constroem ali, literalmente é algo construído para salvar a vida das pessoas. Sim. E aquilo tem um custo de milhões para se acontecer. E a gente vê cada vez mais isso nos organizadores, que isso não é uma despesa, né? É algo necessário e, obviamente, está embutido ali no valor da inscrição, e é isso cada vez que a gente vende, tome cuidado, né? Se a prova não for incentivada, se ela não tiver grandes patrocinadores e a inscrição estiver muito fora do mercado, Desconfie, sabe? Questione o organizador, né? Vá ver. Se a prova tiver permit, já é uma segurança, porque toda prova que tem permit vai ter um árbitro, ou vários árbitros, checando se está tudo ali o que era para ter. Sim. Se não tiver, a Federação Paulista hoje está autuando. Então, se eu for numa prova e não colocar a ambulância, se eu fizer isso, eu não consigo emitir um permit numa próxima prova. Eu tenho que assinar um TAC, né, de ajuste de conduta e tudo mais. Então, assim, essa fiscalização para o organizador, que a gente vê isso com bons olhos, que acaba trazendo segurança para o mercado, está cada vez mais viva. Mas não tem fiscalização melhor do que a do atleta. Claro. E do atleta saber escolher aonde que ele está indo. E a gente está falando aqui de saúde, que é o nosso bem maior, né? Então você precisa aí tomar cuidado quando se inscrever em uma prova, porque é isso, estatisticamente falando, o risco é pequeno, muito pequeno. Você perder a vida de uma corrida de rua. Mas você não quer ser a estatística, eu não quero ser a estatística, ninguém quer ser, né? Então, claro, a gente toma cuidado, porque é fundamental. Se você puder checar ali, é sempre muito importante, afinal de contas estamos falando do nosso bem maior, que é a saúde. Por falar em saúde, eu quero trazer aqui o nosso parceiro de todos os episódios, Dux Nutrition, que tem o melhor suplemento nutricional do Brasil, Dux Human Health. Você sabe, melhor whey protein do mercado? Da Dux. Creatina, que eu uso também? Da Dux. Gel de carboidrato, que a gente usa toda hora aí nos treinos, nas provas? Da Dux é espetacular. E toda a linha de suplementos você vai encontrar no site da Dux Nutrition. Está aqui o endereço, ó. Você está acompanhando aí. Quem está com a gente ouvindo só agora, tem cupom de desconto, CAPRUN. Usa o nosso cupom de desconto. Você vai levar para casa o melhor suplemento nutricional do Brasil, o melhor whey protein. Quem vem aqui, nós já tivemos aqui vários médicos, nutricionistas, e dizem: eu indico o whey protein da Dux Nutrition e os suplementos da Dux Nutrition. Então tá aqui, ó, aproveite aí que a Dux é a nossa parceira, você tem desconto e vai levar para casa um produto de qualidade que respeita a sua saúde. E o Guilherme Celso vai levar esse whey protein aqui para lá. Obrigado, Capri. Para potencializar lá os seus treinos e dar uma ajuda aí no seu aporte de proteínas, tá bom, Gui? Eu sou apaixonado no gelzinho de jabuticaba. Ah, o de jabuticaba é o meu preferido. É o meu preferido também. O seu também? Meu também. Espetacular. O gel de jabuticaba da Dux é fantástico. Eu também sou. Empatamos aí, boa. E preciso falar, claro,
da Joma, que me veste em todos os episódios do Caprun. O timaço da Joma está lá esperando também por você aí no site deles, com o cupom de desconto Caprun. Você vai levar para casa o melhor lifestyle. É isso aí para você se vestir bem, você que gosta aí das roupas esportivas, mas que também dá para misturar ali no trabalho, né? Essa coisa toda. Ó, essa camiseta aqui que é belíssima, uma camiseta, um vermelho bem bonito, tá lá no site da Joma. A linha de tênis da Joma é fantástica. Tênis para futsal, para futebol society. Eles são referência nisso no mundo todo. Seleção de futsal do Brasil tá lá com Joma nos pés. Então entre agora aí no site da Joma e aproveite aí todos os produtos e toda a linha da Joma que me veste e me veste muito bem nos episódios do Caprun. Tem aqui cupom de descontos para vocês. Ô Gui, o fenômeno das mulheres na corrida, você tem ali a sua empresa que está atuando basicamente ali, isso pode deixar aí, no interior ali de São Paulo. Você percebe também que as mulheres já dominam no interior de São Paulo as corridas de rua? Já tem mais mulheres do que homens em algumas provas que você organiza lá? Sim, tem poucas provas, tá, Capra? Ainda que tem mulher mais que homem, mas a gente vê esse número crescendo. Eu acredito que seria maior se tivessem locais mais seguros para as mulheres treinar. Eu vejo isso um desafio para a modalidade, e que através da contribuição do poder público, da segurança pública, eu acho que se tiver isso, dispara. Porque hoje a mulher, assim, a gente conversa com muitas, e temos muitas amigas também que correm, enfim, são extremamente fanáticas por corrida. O grande desafio é o treinar. A segurança na hora do treino. A segurança na hora de treinar. Mas a gente vê esse movimento, não só nas provas, mas através das redes sociais. Enfim, a corrida está sendo uma ferramenta para as mulheres se cuidarem, se empoderarem. Estão correndo super bem, né? A gente vê os resultados aí, super legal. Mas falta isso ainda aqui no Brasil, assim, falando mais especificamente do interior, de ter esses locais seguros para as mulheres poderem treinar, tanto bem cedinho ou mais à noite. Sim. Enfim, para contribuir com isso. Você tem razão, eu vejo isso muito lá em casa, né, com a minha mulher, com a minha filha, é esse o medo, né? Assim, eu não quero ir naquele lugar, não é seguro. Realmente esse é um problema muito sério para as mulheres, uma pena, infelizmente. Agora, esse movimento do crescimento da corrida, que a gente está vendo muito depois da pandemia, já vinha, né, a corrida já vinha crescendo, mas acho que depois da pandemia aumentou ainda mais esse movimento do crescimento da corrida. Você acha que tem espaço para aumentar até quanto, Gui? Quanto é que vai continuar aumentando a corrida? Como é que você está vendo isso? Vai aumentar mais? Vai chegar no platô? Já está no platô? Como é que você enxerga isso? Me fizeram essa pergunta algumas semanas atrás, e para mim o limite da corrida, ela está nos finais de semana, nas agendas das cidades. Esse é o limite. Vou dar um exemplo. Piracicaba já tem corrida todos os domingos de 2026. Então não cabe mais corrida. Todo domingo Piracicaba vai ter uma corrida? Ontem eu estava com o secretário de esportes e ele me falou isso, Gui, todo domingo tem uma corrida em Piracicaba. Quantos habitantes tem em Piracicaba? 500. 500 mil habitantes. 500 mil habitantes. Então assim, o limite para a corrida, obviamente agora vai começar a escoar para cidades menores do lado. Enfim, é esse movimento que vai acontecer, porque a quantidade de pessoas correndo só vai aumentar. Eu costumo falar que a gente precisa de uma única oportunidade, né? Então, o Capri corre, vai numa corrida, leva um amigo. A hora que o amigo chega lá e vê que a corrida não é um bicho-papão, não é só a elite, né, os canelas secas ali, não é só a performance, sim, é um estilo de vida. Quando a gente consegue quebrar essa barreira, a gente conquistou essa pessoa. E estão chegando novos organizadores. Por que eu acho que vai crescer? Por que eu acredito que vai crescer? Que estão chegando novos organizadores. E com novos organizadores, são mais provocações para trazer pessoas para correr. E aí a gente acaba fugindo de cada bolha que cada organizador está hoje, né? O que a gente, lá dentro do escritório, como que a gente fura a bolha, né? A gente tem 114 mil atletas cadastrados ali do interior. Como que a gente comunica eles dos nossos eventos?
e outras pessoas que não estão, né? Então aí vem a rede social ajudando, o crescimento dos influenciadores, das pessoas falando sobre corrida, isso traz mais gente, né? A gente viu o cara do Flow agora começou a correr. Quantas pessoas que não sabiam de corrida ou talvez até sabia da corrida, mas achava que a corrida não era para ele ou para ela, e ver uma pessoa que é um formador de opinião se desafiando e começando a correr, fala, putz, se ele consegue, eu também consigo. Então assim, a corrida ela vai crescer. O que a gente quer enquanto Abracel é que ela cresça com profissionalismo e segurança. A gente quer que as prefeituras entendam cada vez mais o suporte que ela precisa dar para o organizador para fazer boas corridas, que as prefeituras exijam o permit dos organizadores, porque se tem 60% dos organizadores fazendo corrida sem permit, é porque o poder público está permitindo. E aí a gente tem uma grande falha. E aí a gente também, isso junto com a confederação, entende que talvez isso seja um desconhecimento da lei por parte do próprio poder público. Como saber se uma corrida tem permit ou não? É muito simples. Só acessar o site da federação. No site da federação? No site da federação vai estar lá se a corrida estiver lá, ela tem o permit, se ela não tiver, ela não tem o permit. Talvez seja uma possibilidade aqui de a gente tentar popularizar essa informação, ou no próprio site do evento, eventualmente, para as pessoas terem isso aí. Entrou no site do evento, já logo de cara ali, corrida com permit. Exato. Né? A pessoa sabe, essa aqui, então essa é uma boa corrida. Se no site entrou ali, não está escrito corrida com permit, opa, vou ficar atento aqui, não é? Porque essa é uma informação importante que as pessoas deveriam ter na hora de fazer a inscrição, né? Exato. O organizador, para ele ter o permit, ele tem que cumprir 52 itens da norma 7. Então isso já traz a segurança, já traz a qualidade. É uma ideia até para os organizadores, colocar logo na frente ali, corrida com permit, não é? Que garante para a pessoa que ela vai ter uma segurança maior ali, uma entrega melhor, uma corrida em tese, não é? Melhor oferecida ali, já que ela tem o permit e está sob observação da Federação Paulista e das autoridades. Guilherme Celso, foi muito bom falar com você, Gui. Obrigado, Capri, pelo Muita convite. informação importante e relevante aqui para quem pratica esse esporte que nós amamos, que é a corrida de rua. Desejar a você, a Abracel, muito sucesso aí, que vocês possam continuar profissionalizando bastante a modalidade, ajudando os corredores, promovendo saúde e garantindo que a gente possa estar nas provas aí com segurança e fazendo aquilo que a gente gosta, que é correr feliz da vida. Muito obrigado, viu, Gui? Eu que agradeço, Capri. Para você, organizador que escutou e não faz parte ainda da Abracel, entra ali no Instagram da Abracel, chama a gente, vem entender um pouco mais do nosso trabalho, dessa união que a gente está promovendo no mercado. E para você, corredor, busquem organizadores. Se o organizador é afiliado à Abracel, você já pode entender que ele é diferente, ele já se preocupa com a qualidade, ele já se preocupa com a segurança com um jeito diferente. Mas busque organizadores que tenham permit, que façam um bom trabalho, porque você tem o controle na mão para definir o rumo do mercado. Então, assim, a responsabilidade do corredor é tão grande quanto a responsabilidade do organizador. Muito bom. É isso aí. Com o Guilherme Celso, no episódio de hoje do Capri Run. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse programa e que vão ajudar a gente, que divida aí o conteúdo do Capri Run com seus amigos, com seus familiares. Nos sigam nas nossas redes sociais, nos nossos canais digitais. E você já sabe, todas as semanas, um novo episódio para todos vocês. Estou te esperando na próxima. Até lá. Valeu, gente.